Bem, galerinha do 7º ano, vamos começar? Aqui nós vamos dar continuidade à matéria de produção textual, mas hoje vou focar com vocês a redação dissertativa argumentativa, tá? Para vocês começarem a se familiarizar com esse tipo de redação, para a gente começar a treinar, tá bem? Mas antes vamos entender o que é uma redação em si, tá? Na qual ela deve ter um começo, um meio e um fim. E o nome técnico de sua estrutura é o quê? Introdução, que é o início, né? O desenvolvimento, que é o meio da redação, e a conclusão, que é o final. Quando a proposta da redação é de uma dissertativa argumentativa, ela tem um ponto-chave esperado na hora da produção, que é o quê? O desenvolvimento de uma tese, o desenvolvimento de um tema. A gente vai entender direitinho isso ao decorrer do slide, tá? Então, vamos começar com a primeira parte dessa redação, que é a introdução. A introdução é a parte da dissertação argumentativa que vai levar o leitor para dentro do texto, né? É o momento da apresentação da sua redação, em que seus objetivos são mostrar a atualidade e a relevância do tema que você está colocando ali na sua redação, tá? Fazendo sua contextualização e também sugerir uma abordagem contra ou a favor, vai depender do seu ponto de vista dentro da redação, sobre o tema. Essa abordagem é conhecida como tese, tá? É a sua ideia central dentro da redação. Algumas estratégias que você pode usar dentro da introdução: citação de argumentos, né? Contexto histórico, né? O que você conhece sobre aquele tema ali que você está desenvolvendo, exemplos concretos, dados estatísticos, que é bem importante, alusão cultural, né? A questão do seu conhecimento de mundo, o que você conhece sobre esse tema, coisas variadas, assuntos variados que você pode trazer para dentro desse tema que você escolheu, certo? E conceituação. Agora vamos para o desenvolvimento, né? O meio da redação, né? O parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa deve desenvolver apenas uma ideia principal, que deve ser articulada ao todo. O parágrafo padrão deve ser composto de um tópico frasal, que é a sua ideia central, que é período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Ou seja, no início do seu desenvolvimento, você vai colocar a ideia central do tema que você fez da sua redação, do tema escolhido para a redação, certo? E ao decorrer do desenvolvimento, você vai explicar essa ideia central que você colocou no início do desenvolvimento, certo? Algumas estratégias que você pode usar: explicação para colocar no seu desenvolvimento, né? Alguns exemplos, pode usar até os dados estatísticos, tá? Argumentos de autoridade. Não adianta você só colocar uma coisa que você leu ali, uma coisa que você viu ali. Não. Você também tem que usar argumentos sobre o que você conhece do assunto. Sua opinião, por assim dizer. Causas e consequências, né? Sobre este tema, né? Quais são os pontos positivos, quais os pontos negativos, quais as consequências dessa ideia dentro dessa redação. E também o uso de dados estatísticos, né? Coisas que você leu em jornal, ouviu na televisão, certo? E por último, nós temos a conclusão, né? Que deve evidenciar o fim da dissertação argumentativa, com a utilização de um conectivo conclusivo, né? Quando você for para a conclusão, você pode usar, por exemplo, portanto, entretanto, contudo, o uso de conectivos, tá? Que a gente também já viu em sala de aula, também. E a conclusão ela vai servir para esclarecer o seu ponto de vista e estabelecer um diálogo com o que você fez na introdução e vai ratificar a sua tese, ou seja, vai dar uma conclusão ao que você colocou na introdução e no desenvolvimento, tá certo? Ele não se esquecer que deve ter uma proposta de intervenção social, ou seja, você tem que dar uma solução
para essa problemática, digamos assim, do tema da redação, né? Da ideia que você desenvolveu, tá bem? E essa redação, ela é muito utilizada é a redação do Enem, na verdade, me desculpa, tá? Então, é uma boa vocês começarem a treinar esse tipo de redação. Por isso que nas próximas aulas a gente vai tentar se centralizar nesse tipo de gênero. Claro que nós vamos abordar outros tipos de gênero, mas aí vamos começar com essa, tá? E importante, tá, gente? Você não pode esquecer que durante toda a sua dissertação argumentativa, você tem que manter a coerência e coesão do texto. A gente tem que entender que vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não pode misturar, tem que ser tudo bem feito, tá? Vocês podem olhar alguns exemplos no YouTube de como fazer uma estrutura desse tipo de redação, tá? Então eu vou propor para vocês que vocês façam esse estilo de redação com este tema, bullying na escola, tá certo? Tchauzinho!